Olá! Hoje nós iniciaremos as correções da videoaula que vocês já realizaram. A primeira correção será referente à língua portuguesa, às atividades realizadas no dia 13, certo? Então, para que você possa realizar a correção, é necessário que você tenha feito as atividades. Caso você ainda não tenha assistido a videoaula e não tenha realizado as atividades, pare esse vídeo por aqui. Vá ao vídeo da videoaula, faça as atividades propostas e só então venha para a correção, certo? Iniciaremos a correção no livro de português na página 30, tá? Onde vocês têm um texto, né? Nós estamos falando aqui de texto instrucional. Então, o primeiro texto instrucional que nós fizemos leitura, que foi a corrida do Saci, ok? Então, vou pedir que vocês acompanhem. Vocês já fizeram a leitura, eu fiz a leitura de vocês, com vocês, né, deste texto na nossa videoaula. Então, não tem necessidade agora de ficar lendo novamente. Então, nós vamos para a correção das atividades, certo? A corrida do Saci. Então, a primeira questão que nós temos aqui é para você identificar o título do texto e sublinhar de azul, né? Então, uma questão a nível de 5º ano, que vocês com certeza tiraram de letra, né? Nós temos aqui o título do texto que você deveria sublinhar de azul, A Corrida do Saci, tá? Então, lápis azul, sublinhar. Lembrando que nós devemos respeitar o enunciado da questão. Se está pedindo para sublinhar, não é para circular, não é para fazer X, é sublinhar, tá? Pode parecer simples agora nesse primeiro momento, porém, para questões futuras, como nós já conversamos, interpretar o enunciado da questão é muito importante, certo? Então, sublinhar. Você vai pegar o lápis de cor azul e vai fazer um traço aqui no título do texto, ok? Vamos para a segunda questão. Que informações esse título traz ao leitor? Então, o que o título traz de informação para vocês, né? Ele sugere que é uma corrida, ok? Uma corrida utilizando apenas uma perna, né? Por isso que se chama corrida do Saci, né? Porque ele utiliza apenas uma perna. Esse texto foi produzido com que finalidade? Nós vimos que ele é um texto instrucional, então o texto instrucional ele tem a finalidade de orientar, né? Então, ele foi feito com a finalidade de ensinar, né, as crianças a brincarem da corrida do Saci, certo? 4. A quem esse texto se destina? Por ser uma brincadeira, o texto se destina às crianças, certo? Esse texto apresenta quantas partes? Volte e circule-as. Então, no texto de vocês, né, esse texto instrucional, deixa eu voltar aqui com vocês, ele é dividido em partes. E aí, pergunta para nós quantas partes? Então, nós temos aqui, deixa eu pegar um item para poder circular com vocês, que vai facilitar, tá? Então, aqui, ó, nós temos a primeira parte é o título, certo? Depois nós temos material, depois nós temos participantes, objetivo e modo de brincar. Então, aqui, deixa eu só ver se isso. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esse texto foi dividido em 5 partes, ok? Vocês vão colocar lá na resposta de vocês. Deixa eu só apagar isso aqui para nós darmos sequência. Aqui nós temos, relacione a questão 6. Relacione as partes do texto com as informações que elas apresentam. Então, nós temos enumerado de um lado, né, de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E você deverá enumerar a coluna correspondente da frente de acordo com as informações. Então, essa coluna aqui é a que nós iremos preencher agora, certo? Então, o título
O título é o nome da brincadeira. Então, nós vamos colocar o número 1 aqui no final. 2, material. O que é o material? Material, o que é preciso para brincar, tá? Então, material é o que é preciso para brincar. 3, participantes, né? É o público-alvo da brincadeira. Quem são os participantes, né? 4, objetivo. Qual que é o objetivo dessa brincadeira, né? Então, o objetivo são a meta, o que você deseja alcançar, né? Então, esse é o objetivo. E para finalizar, o modo de brincar são as regras da brincadeira, ok? Então, vocês ficaram aqui com essa sequência: 5, 4, 2, 3, 1, certo? Continuamos, então, na questão 7. Você já conhecia essa brincadeira? O que achou dela? Essa questão é pessoal, né? Você vai dizer o que nós esperamos de você, que você responda. 2 respostas, tá? A primeira, se você já conhecia, sim ou não. Se você conhecia, você vai dizer o que você achou. Ah, eu já conhecia, eu gostei, é parecida com as regras que eu brinquei. Não, eu já conhecia. Não, eu não conhecia, mas eu gostei da brincadeira, né? Ou eu conhecia e as regras são diferentes. Então, você vai dizer o que você entendeu por essa brincadeira, tá? Se você já conhecia e o que você achou dela, ok? Na número 8, que outras brincadeiras de origem indígena você conhece? Conte para o professor e os colegas e em seguida registre a resposta. Então, existem muitas brincadeiras indígenas que nós conhecemos, porém, às vezes a gente nem se dá conta que é uma brincadeira indígena, né? Por exemplo, peteca, cabo de guerra, que é uma brincadeira que nós fazemos na nossa Olimpíada, peão, bolinha de gude, entre outras que vocês podem ter colocado aí, ok? Então, até a página 31, deixa eu só ver se eram só essas atividades. Não, nós continuamos ainda, que nós vamos até a página 35, né? Nessa primeira videoaula. Na sequência, nós tínhamos a proposta para você de jogar o jogo da onça, né? Então, ali tinha a regra do jogo da brincadeira, tá? Que também é um texto instrucional que está ensinando você as regras desse jogo. E aí vinham as atividades para nós realizarmos, certo? Então, a primeira questão: qual é o material necessário para brincar de jogo da onça? Você vai voltar aqui nas informações, né? E vai observar qual é o material necessário para esse jogo. Então, vocês vão ter que ter as peças, né? Conforme o desenho acima, que vocês retiraram do material de apoio, e o tabuleiro, tá? Então, esse é o material necessário. As peças, né? Que vocês retiraram do material de apoio, e o tabuleiro, tá? As peças da onça e as peças dos cachorros. Continuando, questão 2. Os critérios para vencer o jogo são iguais para os 2 jogadores? Então, nós temos aqui no objetivo, os critérios não são iguais. Por quê? O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. E o jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando sem possibilidade de mover o tabuleiro. Então, o objetivo de cada jogador é diferente, tá? O cachorro, ele deve capturar, a onça deve capturar 5 cachorros e os cachorros devem encurralar a onça para que ela não tenha como se mexer no tabuleiro. Então, eles têm critérios diferentes para vencer o jogo. Que cuidados os jogadores precisam ter para não perderem o jogo, né? Então, a onça, ela tem que tomar cuidado para não ser encurralada, tá? E os cachorros têm que ter o cuidado de não ser capturado pela onça, ok? Questão 4. O jogador com a onça tem alguma vantagem na movimentação da sua peça em relação ao adversário? Por quê?
Sim, porque ele pode capturar mais de uma peça de uma vez, né? Então, igual no jogo de damas, se ele tem um espaço para pular 2 ou 3 vezes, ele pode capturar 2 ou 3 cachorros em uma única jogada. Então, ele tem uma vantagem sim, tá? Questão 5. Marque com X a opção que representa a finalidade desse texto. Finalidade é para que serve o texto, para que esse texto foi escrito? Para instruir os participantes a jogarem, para incentivar as pessoas a brincarem mais ou para divulgar um jogo de tabuleiro utilizado pelos indígenas. Então, se você colocou aqui a primeira opção, instruir os participantes a jogarem, você acertou, ok? Questão 6. A quem esse jogo se destina, né? Para quem esse jogo foi escrito? Então, esse jogo, ele se destina a 2 jogadores de qualquer idade. Você pode jogar com seus pais, né? Com seus avós, com seus tios, né? Desde que você tenha aí conhecimento para fazer essa movimentação aí da onça e dos cachorros, tá? Então, ele não tem uma idade específica para que você possa participar desse jogo. Questão 7. A linguagem utilizada nesse texto é informal e divertida e cria proximidade com o público a que se destina, traz frases longas e o vocabulário complexo que dificulta a compreensão, apresenta informações de forma simples e direta, facilitando a compreensão do leitor. Se você marcou a última opção, está certo, tá? Ele apresenta as informações de forma simples e direta, facilitando a compreensão do leitor. O que você aprendeu com a leitura desse texto? Então, quando eu faço essa pergunta, você é pessoal, né? É a sua resposta, tá? Então, pensa aí, o que você aprendeu com a leitura desse texto? 9. Associe as partes do texto ao que elas indicam. Então, da mesma forma que nós fizemos a questão anterior, só que agora nós temos letras ao invés de números, né? Então, eu vou colocar aqui a sequência para nós fazermos a nossa sequência, certo? Então, nós temos ali de A a E, né? A, B, C, D, E. E aí, nós vamos fazer a nossa relação aí. Então, letra A, preparação do jogo, né? Para você preparar o jogo, você precisa pensar nos materiais necessários, certo? Letra B, número de jogadores. Então, o número de jogadores, 2. Letra C, objetivo do jogo. É como capturar ou imobilizar o adversário, tá? Letra D, a movimentação, né? A movimentação é como jogar, tá? Então, você vai fazer os movimentos, você precisa saber como jogar, como realizar esses movimentos. Letra D, né? Ou letra E já? Letra I, vencedor da partida, né? Quem é o vencedor da partida? Quem alcança primeiro o objetivo. Então, aqui, letra E. Quem alcança o primeiro objetivo, porque a onça, né? O jogador que está com a onça e o jogador que está com os cachorros, eles têm objetivos diferentes, certo? 10. Volte ao item 1 do texto, preparação do jogo, e copie os verbos usados no modo imperativo, isto é, os verbos que orientam o jogador sobre o que ele deve fazer. Então, vamos retomar lá, né? Então, na preparação do jogo, e nós devemos colocar os verbos que estão no imperativo, né? Nós já vimos que os textos instrucionais, eles podem apresentar verbos no imperativo e no infinitivo. Então, nesse caso aqui, no imperativo, que é um verbo que está dando uma ordem, uma orientação, certo? Então, aqui nós temos, disponha as peças conforme o desenho acima. Use 2 tipos de peças, uma apresentando a onça e as outras 14, os cachorros. Então, nós temos 2 verbos no imperativo nessa frase. O primeiro verbo no imperativo
disponha, que nesse caso dispor de colocar as peças conforme o desenho, né? Só que ele coloca em forma de ordem, dispõe as peças. E a segunda palavra, use, tá? Então, os dois verbos que aparecem no imperativo são disponha e use. Continuando as atividades, nós voltamos lá no livro de vocês para a atividade 11. Compare os verbos destacados nas frases a seguir. Qual das duas formas torna a frase menos incisiva, ou seja, menos direta e mais polida, mais suave? Por quê? Coloque as peças conforme o desenho acima. Colocar as peças conforme o desenho acima. Então, aqui você vai colocar com as suas palavras. Mas o que nós esperamos de você? Que você tenha percebido que quando eu utilizo o verbo no infinitivo, colocar, que eu não estou dando uma ordem, isso torna a frase menos incisiva, menos direta, tá? Então, a frase fica um pouco mais polida. Então, se eu falar para você assim, coloque as peças, te dando uma ordem, ela é mais incisiva, tá? Então, o que nós gostaríamos que vocês colocassem na questão 11 é que, quando eu uso o verbo no infinitivo, a frase fica mais suave. Então, qual das duas? Na segunda opção, colocar as peças conforme o desenho acima, tá? Questão 12. Na questão 12, releia o trecho do texto a seguir e observe as palavras destacadas para responder ao que se pede. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, parte triangular do tabuleiro. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros, tá? Então, letra A. A que ideia o pronome isso se refere? Né? Aqui, ó, caso isso aconteça, caso o que aconteça? Entrar na toca. Então, na letra A, o pronome isso se refere a entrar na toca. Letra B, a que substantivo os pronomes sua e ela se referem? A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca. Caso isso aconteça, ela será encurralada. Então, sua se refere à toca e ela, a toca da onça, e ela se refere à onça, tá? Os pronomes são palavras, né, utilizadas para substituir os nomes. Então, por isso que nós colocamos isso, ela, sua. Então, substitui o nome. Então, isso está se referindo, caso isso aconteça, ela ser encurralada, né? Sua se refere à toca da onça e ela se refere à própria onça, tá? Letra C. A função das palavras destacadas nesse trecho é fazer uso dos pronomes no lugar dos substantivos, deixando o texto mais formal, ou evitar a repetição de termos e expressões, deixando o texto mais claro. Então, se você respondeu a questão, a segunda opção, tá correto, tá? Então, nesse caso, os pronomes foram utilizados para evitar a repetição de termos e expressões, certo? Para deixar aí o texto mais claro. Para finalizar, a 13ª questão, né? Como isto, os povos indígenas brincam e se divertem de maneira simples. E você? Do que precisa para se divertir? Troque ideia com o professor e os colegas a respeito disso e registre as conclusões a seguir, tá? Então, você, né, pode registrar aí, trocando ideia com a sua família, o que você precisa para se divertir, o que você gosta de fazer, tá? Então, a correção do dia 13 de língua portuguesa nós encerramos por aqui. Peço a vocês que, para cada atividade feita a correção no livro de vocês, tô com um livro aqui também para acompanhar a nossa correção, né? No livro de vocês, cada atividade corrigida,
Você vai pegar, vai colocar o certinho do lado da sua correção, tá? E no final vai colocar corrigido corrigido na videoaula, tá? Para que nós tenhamos esse registro de que essas atividades realmente, né, foram realizadas, foram corrigidas, ok? E aí, quando nós retornarmos, estivermos juntos, a gente finaliza isso, certo? Capricho, uso de letra maiúscula, tudo aquilo que nós já combinamos em sala de aula, que você deve realizar aqui na sua atividade, no seu livro, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus, tchauzinho!